Pessoal, sou o professor Macari, vamos falar um pouquinho de história. Hoje o nosso papo é Roma, vamos falar um pouquinho de Roma. Vamos lá. A origem ela tem duas fontes, nós temos a fonte lendária e a fonte histórica. Segundo a fonte lendária e histórica, as duas elas têm fundação no ano 753 antes de Cristo, portanto ali elas acabam convergindo, né, na questão do ano de fundação da cidade de Roma e também o seu primeiro governante, Rômulo. Agora, as distinções estão aqui. No pensamento lendário, né, na explicação lendária da cidade de Roma, ela foi fundada em 753, como falamos, pelos irmãos Rômulo e Remo, descendentes de Enéas, lá de Troia, que fugido da guerra de Troia, ele vem aqui para a Península Itálica e ali ele deixa à beira do rio Tibre os dois sobrinhos ali para morrerem, né? Porque ele abandona literalmente ali. Só que uma loba, isso mesmo, uma loba sustentou eles até que um pastor de ovelhas passava por lá e pegou esses garotos e criou esses garotos. No entanto, quando eles estavam mais adultos, eles tiveram uma briga por questões ali da fronteira, né? De como seria demarcada a fronteira da cidade de Roma. E nesta briga, Rômulo matou Remo. E mesmo depois de morto seu irmão, ele vai fundar a cidade de Roma e inaugurar a cidade em homenagem ao seu próprio nome, Rômulo. Então aí está a origem lendária da cidade de Roma. Mas nós também temos ali a origem histórica da cidade de Roma. Latinos e sabinos, para se protegerem dos ataques constantes dos etruscos. Então esses três povos ali disputavam força, disputavam poder, território ali na região, na Península Itálica. Então eles construíram uma fortificação, os sabinos e os latinos, para que pudessem resistir aos ataques etruscos. E esta fortificação seria, na verdade, o local onde vai dar início à cidade de Roma, também no ano 753 a.C., certo? A fixação desses povos seria, então, historicamente, o início da civilização romana. O primeiro rei de Roma também se chamava Rômulo, certo? No ano 753 ele assume o poder e estabelece uma monarquia na cidade de Roma. E essa monarquia passa então por 7 reis etruscos, né? Até 509 a.C., e o último deles sendo Tarquínio. Esse rei, ele reinava, mas não reinava sozinho. Ele reinava juntamente com um grupo de senhores, chamados senadores, né, de anciãos como conselheiros dos reis. O fim da monarquia se dá em 509 depois de Cristo, depois de vários reinados ali, de vários reis da dinastia etrusca, eles simplesmente se importaram mais com os seus, com a corte, com aqueles próximos e deixaram os plebeus, os povos, praticamente abandonados. Então ele acaba perdendo o apoio. Então o rei Tarquínio ele tenta então se aproximar dos mais pobres para impor a vontade dos patrícios. Quem eram os patrícios? Os patrícios são aquelas pessoas do povo, do público, né, que pertenciam, estavam lá, descendentes dos fundadores da cidade de Roma. Muito bem, foi expulso do trono por meio dos patrícios, eles vão fazer ali um levante, vão expulsar o rei Tarquínio de Roma, dando origem a um novo tipo de governo para Roma, um governo republicano, ou seja, de responsabilidade do público. É isso que significa a palavra república, a coisa pública, porque agora esses reis, eles fazem, reis não, né? Esses governantes agora republicanos, eles passam a fazer parte agora ali do governo, mas eles são de origens do povo, de origem popular, não são basicamente de origens monárquicas, né? Roma seria governada então por várias pessoas, não apenas um, por causa da questão do Senado. O Senado sempre foi muito importante na questão romana. Cada um tinha uma função diferente em Roma. Tinha os que faziam a parte dos magistrados, a parte do conselho, a parte da administração, da segurança, das leis, né? Tinha também um tempo definido esse governo. Ele não ficava ali o tempo até morrer, porque era uma república, então ele tem um tempo certo para ficar ali.
Os mais poderosos na República Romana sempre foram os chefes do exército, grandes generais, é claro, e os líderes da religião. Eles exerciam mais influência dentro do governo romano. Reivindicações dos plebeus romanos vão gerar muitas revoltas populares. Por que essas revoltas populares? Porque simplesmente, da mesma forma que às vezes o monarca não dava a atenção devida ali à necessidade do povo, no caso aqui republicanos plebeus, né, esses plebeus vão começar a fazer revoltas populares, reivindicando o quê? Primeiro, ele quer a participação política na administração pública. Já que a administração é pública, por que não ter um representante dos plebeus lá dentro do Senado, que é o que eles queriam, a formação dos tribunos da plebe, para representá-los ali no Senado, as suas necessidades no campo, as suas necessidades no litoral, as suas necessidades urbanas. Queriam também o fim da proibição que existia entre plebeus se casarem com patrícios. Isso aí atrasava muito assim o equilíbrio social dos romanos. Queriam também o fim da escravidão por dívida. Por conta das guerras, os plebeus acabavam ajudando os patrícios nas guerras, só que os patrícios tinham escravos para deixar ali, trabalhando nas lavouras, cuidando dos seus negócios. Não era a situação dos plebeus. Os plebeus, ao contrário disso, eles não tinham ninguém para ficar na lavoura, acabavam tendo muito prejuízos, e esses prejuízos acarretavam que eles tinham que pagar de alguma forma as suas dívidas, muitas vezes com os patrícios, e eles acabavam oferecendo serviço escravo, se tornavam escravos de dívidas até conseguir pagar as suas dívidas. Claro, quando conseguiam pagar as suas dívidas, porque enquanto não pagassem, eles seriam escravos, trabalhariam ali para os plebeus para pagar, para os patrícios para pagar suas dívidas. Muito bem, o resultado de toda essa revolta: conseguem sim a ser atendidos em muitas reivindicações. Por exemplo, os plebeus passaram a poder casar-se então com os patrícios. O que vai resultar isso? Uma diminuição na distância social entre os mais ricos e os mais pobres. Há um certo, claro, entre 1 milhão de aspas, né, equilíbrio social, porque o mais pobre se casava com o mais rico e conseguia ascender ali socialmente de alguma forma. Também diminui as pressões sociais, a escravidão por dívidas, ela também vai ser mudada com o decorrer do tempo. As reivindicações não aconteceram todas no mesmo momento, elas vão acontecendo por meio de reformas que no futuro os legisladores estarão trabalhando em cima dessas reformas. A pirâmide social, aqui nós temos ali os patrícios, que são quem? Os descendentes das famílias tradicionais com muito poder político. Tradicionais porque são as famílias fundadoras lá da cidade de Roma. Parentes dos patrícios, menos poderosos politicamente, mas existia uma certa proeminência na sociedade, que eram chamados os clientes. E tinha os plebeus. Plebeu era o povo, né? Pequenos proprietários de terras, comerciantes, artesãos, que não tinham tantos direitos políticos, aliás, praticamente não tinham nada, só foram conseguir algum direito político por meio das revoltas, que é no caso ali, eles terem uma representação dentro do Senado. Os camponeses, existiam os camponeses, claro, e também aqueles que eram escravizados por dívidas, que é o que nós já falamos, como que a situação se desdobrava. A cidade de Roma foi crescendo muito, mas não só a cidade, né, toda a península ali, toda a extensão, conseguiu conquistar outros povos, conseguiu conquistar outros territórios, e é lógico, né, nós sabemos que Roma, desde seu princípio dessas expansões territoriais, ela vivia muito de pilhagens, vivia muito de impostos, existiam as transações comerciais sim, mas quando ele conquistava um território, na verdade o que interessava para ela é a submissão daquele território a Roma. Eles manteriam de certa forma sua cultura, manteriam aí seus negócios, mas pagariam altos impostos. Então, de certa forma, Roma explorava esses territórios que eram conquistados por ela, acabavam se tornando províncias. Só que
Cartago, ao norte da África, dominava grande parte ali do mar Mediterrâneo, principalmente todo o norte da África ali. Isso aí, de certa forma, impedia a expansão da comercialização por parte dos romanos no mar Mediterrâneo, até porque Cartago ela dominava ali a ilha da Sicília, próxima ali à Península Itálica, bem no centro do Mediterrâneo. Então seria muito importante para os romanos conseguirem ali dominar Cartago. Então houveram várias guerras púnicas de 264 até 146 a.C. Esses dois povos, romanos e cartagineses, se enfrentavam na disputa ali pelo controle do mar Mediterrâneo. A disputa pela Sicília, pelo comércio ali no mar, como já falamos, mas de todas as batalhas, essas grandes batalhas, nós tivemos ali em 146 a derrota final dos cartagineses. Né? Mesmo os cartagineses ali com um estilo de guerra diferente, o uso de animais, o uso de elefantes, ele conseguiu por muito tempo, cerca de quase 120 anos ali, segurar ali a grande parte das invasões dos romanos. Mas as três guerras púnicas, cada guerra tinha o seu período de trégua nesses quase 120 anos, mas sempre Roma conquistava algo mais. A ilha da Sicília, depois conquista ali o domínio do comércio do Mediterrâneo e por fim o próprio Cartago ali, ela é dominada pelos romanos, tornando-se inclusive província de Roma. Outro detalhe importante, nós temos o período dos generais. Por que o período dos generais é muito importante? O período dos generais mostra que a força militar estava mais preparada, de certa forma, para dominar Roma, para governar Roma, levando em consideração que eles tinham certo prestígio com a população por causa das grandes conquistas territoriais, somadas às vitórias nas guerras civis, nos vários pontos de Roma ali que eles conseguiam contingenciar esta guerra. Então, aos poucos vão surgindo ali novas lideranças dentro do próprio exército romano, com muito apoio popular, que eram os grandes generais de exércitos. Então novas propostas começaram a surgir de governo ali, então dentro da república, né? O governo pelos generais. E daí nós vamos ter os triunviratos. E aqui é importante, o que são os triunviratos? Três. Então, na verdade, é o poder de Roma dividido ali entre três grandes generais de destaque. Só que é claro, né, sempre tem um problema. Quando os três generais são fortes, há uma luta de poder entre eles. E aqui nós temos o general Crasso, o general Pompeu e o general Júlio César. E no primeiro triunvirato, o grande destaque aqui foi o general Júlio César, muito destacado, embora se tornasse ali um homem muito relevante no governo de poder dentro de Roma, como o general César, né? Júlio César. No entanto, ele foi traído pelo Senado, assassinado com a ajuda de seu filho Brutus, né? E acabou perdendo, né? Saindo do poder, mas aqueles que defendiam o sistema da ideia de César, eles acabaram assim novamente formando um segundo triunvirato, que era pelo general Marco Emílio Lépido, o Marco Antônio e também o Otávio Augusto. Todos defendiam ideias de César, mas só que eles, da mesma forma que o primeiro triunvirato, disputavam poder entre si. E você sabe que uma casa dividida, ela acaba caindo, né? Lépido fica em segundo plano, porque sempre tem outros que se destacaram, os outros dois se destacaram mais do que ele. Marco Antônio vai se suicidar, né? Até porque ele tem um envolvimento ali com a rainha do Egito, né? Cleópatra, toda aquela história. E você vai ter então Caio Otávio se destacando, se fortalecendo, e ele acaba derrubando então o sistema republicano, estabelecendo um sistema imperial. Ele estabelece o Império Romano e ele passa a ser o primeiro imperador de Roma. E ele vai se chamar então, ao invés de Caio Otávio, ele passará a ser chamado de Otávio Augusto. Por que Otávio Augusto? O divino, o Deus, praticamente ele era considerado um Deus em Roma.
O Alto Império Romano ele se estabelece então ali no ano 27 a.C., com o imperador Otávio Augusto, o general Caio Otávio, e agora como imperador ele é Otávio Augusto. Muito bem, algumas mudanças que Otávio Augusto consegue impor em Roma. Ele faz a profissionalização dos exércitos romanos. Ele consegue fazer um exército quase que imbatível, né, para aquele período. O controle dos conflitos internos, por conta disso, ele é estabelecido. Ele faz a organização do império e estabelece a paz romana, né? Ou seja, as guerras vão, de certa forma, diminuir, os conflitos vão diminuir. Há uma relativa paz em Roma, a famosa Pax Romana. E é claro, para segurar qualquer tipo de revoltas, ele vai estabelecer então a política do pão e circo. Muito importante essa política, né? É a famosa política onde o povo, um certo alimento, uma certa, entre aspas, cesta básica e um pouco de diversão, ele se revolta menos e fica feliz com seus governantes que, de certa forma, por meio de oferecer entretenimentos, desvia ali a atenção do povo quanto às questões governamentais, políticas, né? E acaba assim simplesmente esses políticos agindo mais livremente, estabelecendo aí a sua forma de governo sem muitos problemas com revoltas populares. A política do circo e pão, a distribuição de alimentos baratos ou até mesmo gratuitos, junto com entretenimentos públicos para os plebeus, era então um exemplo que nós vemos ali muitas vezes hoje, né, no carnaval, no futebol. Naquele tempo eram os gladiadores, as corridas de cavalo, o teatro e muitos feriados durante o ano. Isso era importante também, né? Manter o povo distraído então com a barriga cheia, isso é importante, né? Sem fome e se divertindo, evitava então se revoltar contra o seu governante. Era a famosa política do circo e do pão, ou pão e circo, como é mais conhecido. Algumas causas geraram, então, depois de muitos imperadores, nós vamos ter várias dinastias ali, os Flavianos, nós vamos ter ali o famoso Nero, né? E nós vamos estudando aos poucos sobre isso, mas depois de muitos imperadores ali que passaram pelo Império Romano, algumas causas vão levar o Império Romano Ocidental ao seu declínio, à sua queda. E os fatores são internos, quando há uma diminuição das conquistas, crescimento da religião cristã, que vai consequentemente trazer uma diminuição dos escravos e de soldados também, aumento de impostos excessivos, onde o povo já não mais podia pagar, isso aí faz com que comece a ter revoltas, né? Uma diminuição do exército para proteger as fronteiras, até porque já está muito miscigenado com os povos bárbaros, muitos bárbaros se casando com romanos, então toda a família romana tinha alguém bárbaro e vice-versa. Então, se queira ou não queira, perde um pouco da sua legitimidade. Há também os fatores externos, que eram as invasões desses povos bárbaros. Com o tempo, eles entram com uma certa amizade, com um certo como eu posso dizer, acordo, né, de fronteiras, cuidando das fronteiras, recebem terras, vêm com as suas enxadas para plantar, lavrar e cuidar das fronteiras, o que oferecia certa segurança para Roma de outros povos que poderiam, né, invadir as fronteiras romanas. No entanto, com o tempo, e começa a faltar terra, o povo vai se multiplicando muito, né, o frio no norte, os ataques dos inimigos, principalmente dos hunos, né, dos mongóis e das invasões, até invasões de outros povos. Então, esses povos bárbaros, eles foram obrigados então a invadir as terras do Império Romano, ou seja, a quebrar qualquer tipo de acordo, que foi com poucos soldados até no ano 476 depois de Cristo. Odoacro ele vai vai invadir Roma ali, vai dominar o Império Romano Ocidental, mas lembrando que um pouco antes disso, Constantino já havia dividido o Império
entre ocidental, porque ele já previa que isso poderia acontecer, e estabelece uma nova capital, lá nas terras da antiga Grécia, né, do Império Romano, lá nas terras de Bizâncio, e ele vai fundar ali então uma cidade chamada Nova Roma. Então o Império Romano terá duas capitais, uma capital no Império em Roma e a outra capital em Constantinopla. Só que a de Roma, em 476, ela é tomada totalmente pelos bárbaros. Nós temos ali o politeísmo, que vai se diminuindo bastante em Roma. Toda Roma vai se tornando cristã. O problema é que ela está se tornando cristã em parceria com o Estado. Ganha força então no Império Romano com a mensagem do amor de Jesus. Derrubou a religião oficial pagã, né, aquela liberdade pagã que existia, sendo legalizada em 331 a partir do Edito de Milão. Já diminui as perseguições aos cristãos, e ali no final do século IV nós temos ali a religião cristã como uma religião oficial, né? Em 391, o Edito de Tessalônica, né, o imperador Teodósio estabelece como oficial a Igreja Católica Apostólica Romana, ou a Igreja Cristã Romana, como nós conhecemos. É isso, pessoal. Nós temos então ali, como eu falei, a divisão do Império Romano, essa parte laranjadinha, era o Império Romano Ocidental, com a capital em Roma, né? Só que em 476 ela foi tomada pelos bárbaros. No entanto, essa parte ali que você está vendo ali é o Império Romano Oriental, com a capital aqui está Constantinopla, mas começou como Nova Roma, né? E depois, com a morte de Constantino, ela é mudada de nome novamente em homenagem ao Constantino, que fez essa divisão, e é colocado o nome de Constantinopla. E vai ficar de pé o Império Romano Oriental, que será conhecido como Império Bizantino, pelo fato de estar ali nas regiões da antiga Grécia, de Bizâncio, né? E vai ficar por quase 1000 anos, até 1453, quando finalmente os turcos otomanos conseguem, por meio do uso da pólvora, de canhões, de maior tecnologia de guerra, derrubar os muros da capital Constantinopla e tomar Constantinopla e acabar definitivamente com o Império Romano. Então houve essas duas divisões. Sempre é importante saber dividir a queda do Império Romano Ocidental em 476 depois de Cristo, e o Império Romano Oriental, que inicia lá com Constantino, mais ou menos por volta do ano 330, vai até 1453, com a invasão do Império Turco, com os turcos otomanos, que vão estabelecer ali então o Império Otomano. Muito bem. Tudo isso daqui é para nós entendermos como foi importante para nós as influências que vieram de Roma, do Império Romano, desde a língua, desde os costumes, os horários, muita coisa veio do Império Romano. O Império Bizantino, então, é o que nós vamos estudar nas próximas aulas, e na verdade nada mais é do que o estudo do Império Romano Oriental, aquele que começou a ser estabelecido com Constantino, né, que mesmo depois perdendo o lado ocidental, esse Império Oriental sobreviverá até 1453, quase ali na transição da Idade Média para a moderna, das grandes navegações. Mas isso é uma outra história, falaremos disso numa próxima aula, numa próxima videoaula. Beleza, pessoal? Guardem bem essas informações, estamos juntos e até lá. Tchau, tchau, pessoal. Beijo no coração. Valeu!